Ok, ok. Bom dia. Sem eira nem beira. O cara, quando é pobre de uma redici, se diz que ele é um cara sem eira nem beira, certo? Tem alguma coisa a ver aí com arquitetura. Arquitetura não, com engenharia, tá certo? Casas de portuguesas, casas de lusitanas, sem eira nem beira, coisa de verificar. Mas o fato é que acabei de chegar da rua, certo? Resolver umas questões aí existenciais. E o último vídeo que eu fiz foi domingo, uma merda, entrou uma ligação e cortou e eu fiquei falando. Na verdade não foi uma ligação que entrou, foi a, o armazenamento do celular, a memória do celular que estava super aí carregada, certo? E o, o, o celular recusou, certo? Recusou continuar fazendo vídeo, tá certo? Aí foi no domingo isso e veio a segunda, me ocupei com não sei o que, não sei se eu saí, na terça eu saí, que foi ontem, tá certo? E saindo, resolvi dar um rolê na cidade para ver como é que tá, vivi, tá certo? Passei lá pela Doca de Souza Franco. Doca que no passado era um chavascal, tá certo? Como ali no entorno da Praça do Carmo, ali, sabe, naquela parte ali da cidade velha, da Dom Pedro, Praça Dom Pedro I, sabe, onde está a sede da prefeitura, e enfim. Ali tudo era um chavascal, tem um nome, já fiz um vídeo sobre esse chavascal, tá certo? Parte baixa da cidade, bicho, parte de várzea, área de várzea da Baía do Guajará, tá certo? E essa é Belém do Pará. Eu só sei dizer que eu vim por dentro hoje, bicho. Vim pela Bernardo Saião. Antes passei. Como é que chama aquela rua lá? Roberto Camelieta, certo? Eu estive para aquela banda ali do Marizal e enfim. E eu só sei, rapaz, que acabei de chegar, puta merda. Mas assim, tá certo? E tô aqui então querendo fazer um vídeo, pelo menos, tá certo? O Guma tá aqui na minha frente. E a grande notícia é que no mundo, na geopolítica, sabe, ali, sabe, Trump mandou, tá certo? O Trump diz o Lejune, ele é um sionista cristão, tá certo? É um cara que tem o DNA germânico, tá certo? E veio para os Estados Unidos através do avô dele, sabe? E, enfim, e é um cara que conseguiu enricar, mas é um cara cheio de processos, é um cara que tem a consciência dele suja, sabe? Eu não sei se ainda trepa, tá certo? E como trepa, tá certo? E eu não sei se um corpo assim vale a pena viver, tá certo? A cabeça dele é cheia de trique-trique nervosos, entendeu? Esse é o Trump, rapaz. Tô falando mal aqui do Trump, tá certo? E eu só sei que ele deu uma ordem, esculhambou com o Netanyahu, sabe? E o Netanyahu deve dever para ele, tá certo? E eles têm alguma coisa ali, tem um lobby sionista, tem não sei mais o que, tá certo? Eu tô aqui com minhas anotações e passei a compreender um pouco Marx, sabe? O judeu Marx. Por que que ele, sabe, penou pelo socialismo, tá certo? Porque para acabar com o capitalismo no mundo, tá certo? Capitalismo que foi inventado ali ali no Entre Dois Rios, ali o mundo antigo era ali, rapaz, sabe? O mundo antigo, sabe? Ali entre os dois rios, ali para as bandas do Iraque, sabe? E ali da Babilônia. Babilônia é no território iraquiano, sabe? E, mas ali onde estavam dois popótamos, dois potamos, certo? Os dois rios, o Tigre e o Eufrates, tá certo? Mesopotâmia, havia uma região ali, sabe, que era bom para fazer a plantação, que aproveitava o humus das águas dos rios, das águas do Nilo, das águas ali. O rio enche quando o rio, sabe, baixa, né? Ele traz o rio, quando enche, ele vai carregando ali, sabe, sujeiras, tá certo? E vai transportando sujeira. E quando as águas baixam, aquelas sujeiras sedimentam e aquela sujeira sedimentada presta para fazer agricultura, tá certo? E os humanos se aproximavam dessas áreas de agricultura, sabe? E de quebra faziam criação de animal, aquela coisa toda. E
o comércio foi se estabelecendo e alguns foram ali, sabe? Algumas tribos foram se dedicando, sabe? Algumas tribos não, a elite das tribos, os chefes das tribos, sabe? A nobreza da tribo ia se estabelecendo, se fixando, se apropriando dos excedentes da produção. E na tribo dos hebreus, tá certo? Havia quem se dedicasse a isso, se dedicasse ao comércio, tá certo? O Breno Altman fala. Teve ali, sabe, o tal de Nabucodonosor, era rei iraquiano, babilônio, tá certo? Sabe, invadiu ali onde a região da Palestina, sabe, levou prisioneiros os hebreus, sabe, lá para dentro da Babilônia. Depois o Ciro da Pérsia veio e liberou os hebreus dos babilônios, sabe, aquela coisa toda. E a partir dali houve uma diáspora, sabe, uma dispersão, sabe, muitos foram lá para onde hoje é Pérsia, e lá na Pérsia hoje, no Irã, sabe, tem remanescentes de judeus, sabe, que não querem ir voltar, sabe, que não querem voltar para Israel, aquela coisa toda. E eu só sei dizer, rapaz, sabe, que teve essa coisa aí, e ali, os que ficaram na Palestina, no primeiro século, em 70, sabe, que quebraram um porradal com os romanos, eles faziam parte ali da província romana da Judéia, tá certo? E ali quebraram um porradal na década de 70 e na década de 130, digo assim, 130 depois houve outro porradal de novo. Sei que houve dois levantes, tá certo? E esses levantes provocaram aí a dispersão de novo aí, sabe, diásporas dos judeus no mundo. E esses caras ficaram sem terra durante muito tempo, tá certo? E me parece que no segundo levante eles atravessaram o Mediterrâneo, foram para a Europa, tá certo? E ficaram na Europa Ocidental, depois ali, sabe, por pressão e por questões ali de um hábito que eles adquiriram. O Breno fala que eles formaram uma classe, a classe dos que tinham dinheiro para emprestar, a classe dos banqueiros, isso na Alemanha Ocidental, tá certo? E por conta dos hábitos dessa classe, sabe, e dedicada ao comércio, sabe, ali na França, sabe, quem fomentou ali, sabe, a Revolução Francesa, a revolução contra a nobreza e contra a igreja, foram os comerciantes, sabe, e vai ver que dentro dos comerciantes a maior parte era dessa classe aí de proprietários, de proprietários de sem títulos, pode uma porra dessa, de proprietários de não títulos, proprietários de dinheiro, tá certo, porra. E esses caras, sabe, fomentaram ali, sabe, empurraram ali os sem-culotes, sabe, os sans-culotes, sabe, pra porrada e derrubaram a nobreza francesa, que não valeu muito porque depois chegou Napoleão, sabe, e normalizou a situação, e mais adiante de novo a nobreza voltou ao poder, mas ficaram esse pessoal de classe aí, de classe bancária, sabe, de classe comerciante, tá certo, na Europa Ocidental. Depois eles foram caindo para a direita, sabe, e foram para a Europa Oriental e ali ocuparam o país ali não sei se é não é dos Balcãs, ali é do Mar Negro, não sei, e foram ali para as bandas da Rússia, sabe, da Ucrânia, aquela coisa toda, e fizeram um rolê, caíram na Polônia de novo, sabe, por aí. E esse pessoal, assim, ficou então aí um grupo de pessoas aí com muito dinheiro, sem pátria, tá certo? Sem pátria, como diz o Breno, sabe, sem território. Então, jamais a falta do território implica na não existência de nação. Só existe nação quando tem território, sabe, pro nacional se estabelecer, tá certo? Não havendo território, não havendo terra, não tem nação. E foi quando então surgiu a ideia de desenvolverem, sabe, um projeto aí de nação para os judeus, tá certo? E se pensou em fazer aí, criar um país artificial, e a preferência foi ali para a Patagônia, depois foi para ali um país na África. Como é que chamava aquele país na África? Não vê o nome agora. Depois disso se dispensou e resolveram ir lá para a Palestina. Pronto, acabou, a gente vai para a Palestina, e para lá foi o projeto. Marx não concordava com isso, segundo o Breno, tá certo? Eu estou aqui fazendo minhas deduções, porque essa obsessão em constituir uma nação, sabe, atraía o ódio das populações, sabe, aonde os judeus estavam. E havia judeus que ali, sabe, não bastando se designarem ali religiosos, sabe? E eles também queriam ser étnicos, tá certo? E me parece que a questão do sionismo é essa, e a questão é da etnicidade.
reivindicar, sabe, ser uma tribo e uma tribo com direito a território, aquela coisa toda, sabe. Eu estou falando isso porque isso precisa ser clareado, e o Marx não estava interessado nessa questão aí, sabe, de sionismo e aquela coisa toda. O interesse dele era combater o capitalismo. Tá certo? E combatendo o capitalismo, aí, sabe, dá uma aliviada, estabelecer o socialismo, sabe, dá uma aliviada, tá certo? E assim, sabe, apaziguar ali, sabe, esses aí, sabe, neutralizar os sionistas, tá certo? E a luta que se estabeleceu para os judeus não étnicos, sabe, os judeus religiosos, tá certo? Era se aí, sabe, se misturar mesmo, sabe, se adaptar, sabe, se deixar assimilar aquela coisa toda, tá certo? E o Marx lutou nesse campo aí contra o sionismo, tá certo? Contra o capitalismo, que era uma forma, sabe, de neutralizar o sionismo, tá certo? E nessa história, sabe, combater o ódio antissemita, tá certo? Que havia no mundo naquela época. Diz o Breno que os hebreus, os judeus estavam em Portugal, de lá foram expulsos, salvo engano, em 1200, tá certo? E passado mais um tempo aí, tá certo? Não sei quantos anos aí, sabe, eles foram expulsos de Portugal, foram para a Espanha, e lá da Espanha depois foram expulsos, aí eu acho que é quando eles vão ali, sabe, mais um pouco para o oeste, na direção da Polônia, na direção ali da Alemanha, e depois vão na direção ali do Mar Negro, sabe, chegando até na Rússia, na Ucrânia, não sei como é que foi esse rolo que eles fizeram aí. Eu falo essas coisas, bicho, porque a gente precisa compreender, sabe, essas coisas que estão rolando, porque o que está rolando hoje no mundo e essas guerras estão sendo provocadas, sabe, a guerra contra o Irã, sabe, a guerra contra aí os palestinos ali da região de Gaza e da Cisjordânia, nada mais é do que essa peitica aí, rapaz, sabe, em constituir uma nação, sabe, uma nação de judeus entre árabes, sabe, os caras querem forçar a barra, sabe, tirar os árabes da região e se apropriarem do território deles, isso não vai dar certo, rapaz, não vai dar certo. O ódio vai continuar, o ódio antissemita vai sempre continuar ali fustigando, sabe, esse povo aí. E hoje há quem diga que Israel, sabe, Tel Aviv. A Tel Aviv o pessoal fala que é uma cidade financeirista, certo? É o cérebro financeiro de Israel, Tel Aviv. E é uma cidade vazia hoje, sabe? E outras. O pessoal diz que Israel, o Estado de Israel, está se esvaziando. O rapaz, o pau que nasce torto não tem jeito, morre torto, tá certo? Dependendo aí, se não houver cuidado. Ontem eu estava vendo um vídeo, sabe, que um doido aí resolveu pegar aí, sabe, um aparelho, sabe, e desentortar pau, ver se pode, tá certo? Mas o pau, o pau tá novo ainda, depois que ele fica velho, bicho, aí não dá para desentortar, tá certo? E assim o Estado de Israel, rapaz, são 12 minutos de vídeo, sabe? Ali, meter uma cunha forte ali para fazer a nação sionista, tá certo? E hoje o pau tá ali, tá certo? O tal de Netanyahu, sabe? Resolveu entrar nessa briga, ele tá há 20 anos no poder, tá certo? 20 anos não ininterruptos, tá certo? Tem períodos aí em que ele não está no poder, tá certo? Mas somando todo o período em que ele foi primeiro-ministro, já faz 20 anos, tá certo? E é um cara aí, sabe, que aí se dedicou a se apropriar dos excedentes da produção, junto com, sabe, outros ali, tá certo? E essa apropriação dos excedentes é que constitui, sabe, o mal ali, sabe? O pessoal que está ali naquele país ali estão ali para ganhar dinheiro, para acumular fortuna, tá certo? E se valer de todos os meios aí, sabe, de acumular excedente da produção e do trabalho. Não tem jeito, tá certo? O mundo vive dessa maneira, o mundo é isso aí, tá certo? Aí o Horta falou tanto, sabe, que a solução era Hormuz, Hormuz, Hormuz. Eu fiz um vídeo acreditando nele, tá certo? Aí, num certo ponto, o Marco Rubio pula de lá. Por favor, chineses, não deixem fechar o Estreito de Hormuz, tá certo? Porque seria o fim do mundo, sabe? O mundo entraria, sabe, em colapso, entendeu? Porque a energia do mundo passa por ali, a energia petrolífera passa por ali, sabe? Saindo ali da Arábia Saudita, ali do Bahrein e do Catar, tá certo? E do próprio Irã, tá certo? E sai dali para alimentar, sabe, ali a necessidade, a atenção, sabe, a atenção econômica de quem precisa de petróleo, tá certo? E fechando ali, rapaz,
todo mundo se cagou de medo. O Trump, tá certo? O Trump encenou ali, sabe, uma farsa, tá certo? Fez que atacou ali, sabe, ali o Irã mandou o B-1, sabe, um B-1, uma frota, como é que te chama? É uma frota de B-1, sabe, ali atacar ali, sabe, uma usina nuclear no Irã, tá certo? Vários pontos, eram 3 locais de usinas, certo? E depois ele fez ali um H, tá certo? Aí o Irã respondeu, fez um H também, atacou uma base ali no Afeganistão, não, ali no Iraque, tá certo? E no Catar também, não sei mais o quê. Aí eu só sei dizer, rapaz, que tiraram o argumento de Netanyahu, tá certo? Aí o mundo, nesse momento, está vivendo aí, sabe? Um momento aí de suspensão de fogo, de cessar fogo, tá certo? Porra, bicho. E é isso aí. Mas deixa eu terminar uma história que eu não terminei de contar. Porque assim, eu vou fazendo digressão, tá certo? Eu queria falar do Feigan. O Feigan foi um irlandês que, sabe, angariava recursos para manter o seminário. Ele viajava pela Europa, eu acho para os Estados Unidos, eu não sei. E de uma feita ele trouxe uma vitrola, um aparelho, uma vitrola, certo? Um aparelho de som, sabe? Um toca-disco, sabe? Um toca-LP, tá certo? E esse toca-LP foi adquirido pela família do Vidigal, eu acho, sabe? Junto com uma coleção de discos dos Beatles, tá certo? O Feiga, rapaz, sabe? E o Feiga que costumava, eu disse, sabe? Que costumava fazer umas fotos, sabe? Fotos minhas, sabe? Eu jogando bola, eu no gol, tá certo? E ele tirando fotos, eu fazendo poses para ele, tá certo? E assim foi o Fagan. Eu acho que eu vou em homenagem ao Fagan, ao John Fagan, sabe? Eu vou nomear esse vídeo de Fagan, tá certo? Para lembrar essa figura que existiu ali no aspirantado salesiano da Amazônia. Aspirantado salesiano São Domingos Sávio. Eu não sei se era da Amazônia ou era São Domingos Sávio, não estou mais lembrado. Teria que ver, rapaz, meus certificados aí, tá certo? Eu acho que eu devo ter um certificado de conclusão de ensino ginasial, tá certo? E nesse certificado devo ter o nome do seminário do aspirantado salesiano, tá certo? Então já fica combinado, eu vou chamar esse vídeo de Fagan e eu me arranco daqui, eu não quero mais falar, tá certo? Aí tem aqui o Jacques foi outra figura que eu falei, o Jacques foi um francês, um cara que se meteu na minha vida afetiva, tá certo? Eu tava de olho numa pequena, a Lena, tá certo? E um dia eu chego lá, sabe, no sábado, aí todo perfumado, numa moto, sabe? E aí ela tava paisana, tá certo? Sem pintura, não tava, sabe, não querendo porra nenhuma, porque ela já tava de chamego com o Jaque, tá certo? Ela fazia teatro amador e estava ensaiando uma peça lá na Aliança Francesa. Eu queria me lembrar justamente do nome do espaço, era Aliança Francesa. Aí, rapaz, lá tinha o Jaque, rapaz, e o Jaque pegou ela, pegou ela, rapaz, e me derrubou. No sábado, quando eu chego lá, sabe, para jogar conversa fora com a Lena, sabe, ela veio me falar do Jaque, que o Jaque estava interessado em levá-la para Paris. Eu não sei se era para Paris ou outra cidade francesa, eu não sei, tá certo? Sei que o cara levou a menina no bico e eu dancei, tá certo? E o nome do cara era Jaque, tá certo? Eu já fiz uma homenagem a ele, sabe, a um vídeo, certo? Chamando o vídeo de Jaque, e eu paro de falar do Jaque, tá certo? Que não é o Cousteau, tá certo? Aí deixa-me ir mais um pouco para cá, o que é que eu tenho por aqui? Sim, falando da guerra, tá certo? Nós temos a guerra aí, eu falei de Netanyahu narcisista, tá certo? E falando de Netanyahu narcisista, a gente lembra das grandes figuras do mundo, do Trump, do Putin e outros aí, tá certo? Mas o fato é, sabe, que a gente não está livre, sabe, dos transtornos mentais, tá certo? A gente é acometido de transtornos físicos, certo? De doenças, de ataques de parasitas, tá certo? Tem uma notícia aí, rapaz, que dá conta que é um dos problemas do excesso de gordura no sangue, rapaz, um parasita que se estabelece no pâncreas, certo? Aí não adianta o cara, sabe, tomar remédio daqui, tomar remédio daquilo lá, se ele não atacar o parasita, tá certo? Tem que atacar o parasita, rapaz, tem que tomar antibiótico aí para matar os parasitas, tá certo? Agora, os parasitas da alma são difíceis, sabe, de atacar é difícil atacar os parasitas da alma, tá certo? Os narcisistas, tá certo? E o infantilismo da humanidade que o Horta disse, sabe? O Horta disse que é isso que impera, tá certo? Que impera na humanidade hoje, tá certo? Aí é foda, rapaz. Aí eu tô aqui, sabe, com as anotações aí no 247 feitas para hoje, dia 25, tá certo? Mas
Foi o Horta que falou também, rapaz, sabe, que tem uns bichos aí indigestos, não sei por que que ele falou de rãs luminosas verdinhas, tá certo? Mas venenosas, rapaz. Porra, escrevi venenosa venenosa com Z, mas não é, bicho, venenosa com S, tá certo? E eu não sei por que que ele meteu as rãs no meio aí, tá certo? Mas eu não sei o que que ele queria falar, de indigestos, sabe? É, de que às vezes é preciso. Eu acho que ele falava de defesas, sabe? De defesas. A bomba atômica talvez, sabe, representa isso, tá certo? Aí, sabe, as cobras vai ver, tá certo? Aí outros animais aí, sabe, carnívoros, quando vê uma rã verdinha, luminosa, sabe? Ali eles não vão para cima, porque ali a parada é indigesta, tá certo? É meter, sabe, a rã na boca e já era, sabe? Elas têm uma proteção, uma toxina, tá certo? Porra, bicho, sabe? É comer e morrer. Ela morre, mas tudo bem. E assim a bomba atômica, sabe? Tem ali a Coreia do Norte, a República Democrática da Coreia do Norte, sabe? Que tem bomba atômica, tá certo? E a grande questão hoje do Irã, tá certo? Possuir a bomba atômica, como também, sabe, ali o próprio, a própria Ucrânia, tá certo? Que quer entrar na OTAN, sabe? Para se ver protegido de quem tem bomba atômica. Então é assim, o pessoal diz que a bomba atômica é um artefato, é um meio militar, é dissuasório, tá certo? Não se metam comigo, sabe, que eu tenho uma arma poderosa, eu tenho bomba atômica, tá certo? E de certa forma, a rã, sabe, luminosa, verdinha, venenosa, tá certo? Ela sobrevive porque ninguém quer comer. O Horta diz que dessa rã, sabe, os humanos espertos aprisionam a rã, sabe, e passam pontas de flechas, né, no lombo delas ali, sabe, para quando está passando ali alguma coisa na pele dela, sabe, ela expele ali, sabe, a toxina, tá certo, uma substância ali, tá certo, e os indígenas melam a ponta das flechas, sabe, naquela toxina, naquela substância que elas expelem, tá certo, e essas, e essa e aquela substância é usada, sabe? É como veneno. Eu não sei se é o curare, eu não sei sabe, se é o curare, a origem do curare é essa aí, tá certo? Se o curare é tirado, eu vou verificar isso. Da costa das rãs luminosas e verdinhas, tá certo? Elas não têm ali, sabe? Elas não têm bomba atômica, mas têm as costas luminosas. Aí aparece aqui quando fala ali do infantilismo, tá certo? Você lembra do Peter Pan? O pessoal tem um negócio chamado Peter Pan. Eu não falo Peter Pan. Depois que eu aprendi inglês, bicho, eu falo Peter. Tá certo que é a pronúncia é correta, tá certo? Eu quando via a revista, não entendia de inglês, eu lia Peter Pan, tá certo? Mas não é, bicho. Tinha Sininho, tá certo? E tinha o Peter Pan. Aí fica, soa assim meio, né, diferente, certo? Peter Pan, tá certo? Mas é assim mesmo, tá certo? E o mundo de Peter Pan é o mundo da magia, do feitiço, sabe? Esse mundo aí do imaginário, tá certo? É o mundo para onde as mentes e as mentalidades e as vontades fracas das pessoas quando se metem com religião, por exemplo. A religião, de certa forma, é o mundo, sabe? É o mundo mágico de Peter Pan, sabe? E ali, sabe? Do Capitão Gancho, sabe? E daquele crocodilo, rapaz, tem um crocodilo, o Capitão Gancho, sabe? Viaja no mar no navio dele, sabe? Navio pirata dele, mas ele se caga de medo, rapaz, quando ele vai ali para as bandas da Austrália. Mas ele nem precisa ir para as bandas da Austrália, porque tem um crocodilo gigante, sabe? Que vai o tempo todo atrás do navio dele, do barco dele, certo? É igual um cachorro aqui na minha rua, tá certo? Ele fica preso e quando ele é solto na rua, ele não pode me ver, rapaz, que ele sai da minha direção, não sei porquê, tá certo? Porra, bicho. E tem essas coisas assim, sabe, desse mundo aí da fantasia. E é para onde vão, rapaz, onde se refugiam as pessoas aí enfraquecidas, assim, sabe? Na humanidade houve dois momentos em que as pessoas se aproximaram dos deuses, tá certo? Foi no tempo ali, no tempo da antiguidade, eu vou até na pré-história mesmo, tá certo? Quando os fenômenos da natureza assustavam os seres humanos e os obrigavam a se esconder dentro de cavernas. Eu assisti um filme aí sobre, são 23 minutos de vídeo, sobre o Gengis Khan, tá certo? E uma vez ele derrotou os inimigos, tá certo? Quando ali, sabe, ia cair um temporal e os raios estavam caindo, tá certo? Ele falou para os guerreiros deles amarrarem um pano no rosto, tá certo? Nos olhos, para não deixarem os raios ali, sabe, intimidar, tá certo? Nem assustar, tá certo? E ele saiu, sabe, e os guerreiros marcharam na direção dos inimigos, e assim ele ganhou uma guerra, porque ali entre os mongóis, eu falei chineses, não é entre os mongóis,
Os mongóis acreditam em Tingri, não sei se é Tingri, tá certo? É ali um lobo, tá certo? Um lobo que ordena para os céus ali ficarem furiosos, sabe? E deixarem água cair, tá certo? E deixarem raios cair, certo? E raios caindo matam as pessoas, aquela coisa toda. Aí os mongóis, sabe, quando eles estavam indo para o campo de batalha, mas vinha temporal, eles procuravam se refugiar, se esconder debaixo dos cavalos, tá certo? Porque eles se cagavam de medo dos raios, tá certo? Porra, bicho. E assim, sabe, o mundo vive então e atribuíam isso a Tingri, é Tim, não sei se é Tim ou é Tigri, eu não estou lembrado, tá certo? Acho que Tingri, tá certo? Mas o fato é, você sabe que os seres humanos são assim acovardados, são frouxos, tá certo? Tem medos aí, sabe, de visagem, medo, sabe? O meu pai não passava debaixo de uma corda de pendurar roupa, sabe? Se tivesse calcinha de mulher, porque ele temia ficar empanemado, vê se pode. Empanemado, quer dizer, sem sorte, sabe? Ficar ali, sabe? Ali, sabe, ali, se ele ia para o mato, as caças não vinham porque ele estava empanemado. Tudo que ele fazia ali, sabe, tinha sortilégio ali, sabe, que fazia ele ficar azarado. Empanemado quer dizer azarado, ficar sem sorte, tá certo? Então os seres humanos têm essa coisa aí de atribuir a seres fantásticos as suas desgraças, tá certo? E no tempo dos gregos ali, sabe, de Sócrates, Aristóteles, Platão, tá certo? O Aristóteles, o Sócrates foi assassinado porque diz que ele ali, sabe, ele diz que incentivava a juventude, sabe, a não acreditar nos deuses, aquelas coisas todas, tá certo? Aquele cara, aquele rei, sabe, do espartano, como é que chamava aquele rei espartano? Hoje eu encontrei um sobrinho meu, aliás, uma das coisas que eu fui fazer hoje, desde ontem eu fui fazer, sabe, era entregar uma correspondência para uma irmã que eu tenho, sabe, que é a mãe desse sobrinho com quem encontrei hoje, tá certo? E a mãe, a mãe desse sobrinho com quem eu estou de mal, tá certo? Por causa de uma disputa aí, sabe? Uma disputa de herança, tá certo? Porra, bicho, é foda. E chegou uma correspondência, sabe? Essa irmã continuou mandando correspondência aqui para casa, embora ela não more, tá certo? E era uma correspondência bancária, eu acho que era um cartão bancário, e eu tava aflito, sabe, por levar esse cartão bancário, sabe, para chegar às mãos dela, sabe? E eu via, o meio era chegar à mão de um sobrinho com quem eu tenho uma relação assim, mais ou menos. Aí, rapaz, esse sobrinho parece com aquele cara, com o ator, sabe, que faz o rei dos espartanos, tá certo? Como é que chamava o rei dos espartanos? Eu não vou lembrar agora. Eu só sei que ele ali, sabe, ele se reuniu, sabe, reuniu a tropa de elite dele, sabe, foram enfrentar os persas, sabe? Na época não eram iranianos, eram persas. E ele morreu ali, sabe, na teimosia, tá certo? Por questão de honra. É de honra militar, vai te fuder. Aí eu encontrei hoje, sabe, esse sobrinho, é um cara que é tatuador, tá certo? É um dos melhores tatuadores aqui em Belém do Pará, na capital. E eu fui, rapaz, na direção de um prédio onde ele tem um ateliê, eu acho, ou é estúdio, acho que é ateliê, sabe? E deu sorte, rapaz, ontem eu saí e não localizei o ateliê, tá certo? Fui no endereço, sabe? Tem vários endereços na internet onde eu poderia encontrar. E fui na direção de um deles ali, sabe? Mas não era, tá certo? E deixei para ir hoje, fui e consegui, rapaz. Eu tô na portaria, sabe? Perguntando do porteiro, sabe? Se ele tinha um ateliê de tatuagem, aquela coisa toda e tal. Aí ele disse, como é o nome? Eu falei, não, ele falou, não, aqui tem vários. Eu disse, é Paulo. É, aí ele disse, ele tá acabando de chegar, tá certo? E o cara vinha, eu acho que ele vinha lá não sei por onde ele entrou, tá certo? E não sei se ele vinha lá ali, sabe, da garagem do prédio, tá certo? É um prédio de escritórios, aquela coisa toda. Eu só sei que vinha o cara, sabe? E logo que apareceu, o cara tem mais de 1,90 m, eu não entendo, tá certo? Porra, como é que a genética, sabe, produz, sabe, aí, sabe, descendentes assim, sabe, estupendos, sabe? O cara tem 1,90 m, sabe, se não tiver 2 metros de altura, tá certo? Porra, ele daria um excelente guerreiro ali, sabe, no tempo daquele rei lá, daquele rei espartano, tá certo? E por que eu estou falando do mundo espartano? Assim, porque esse cara, para ir para a guerra com os iranianos, são 28 minutos de vídeo, ele teve que procurar lá, sabe,
uma sacerdotisa, tá certo? Tem um nome essa sacerdotisa e, sabe, e ela fazia ali uns sortilégios, sabe, entrava em transe sabe, conversava com os deuses, sabe, e ali, sabe, tirava ali uma orientação para saber se ele podia fazer ou não aquela guerra, e me parece que a orientação era que ele não fosse para a guerra, tá certo? Mas mesmo assim ele resolveu ir, tá certo? Então havia no tempo ali de Sócrates essas relações com mundos mágicos, mundo dos deuses, ali mundos olímpicos, certo? E isso foi naquele tempo, tá certo? O tempo passou, veio a Idade Média novamente, se tem ali, sabe, relação com deuses, dessa feita agora o Deus é cristão e aquela coisa toda, se agudizou as relações do Deus da Bíblia, tanto do Velho Testamento quanto do Novo, sabe? Aí os filósofos se metem no meio, sabe, e desenvolvem aí, sabe, aprofundam a crença, certo? Primeiro Agostinho de Hipona e depois ali, como é que chamava aquele cara, Tomás de Aquino, sabe, não sei mais quem, e agudiza e traz Deus para meio dos homens, porra, aí é foda, tá certo? Aí passa esse tempo aí, rapaz, surgiu aí, sabe, ali a Constantinopla caiu, tá certo? Houve aí um momento aí de iluminação no mundo, tá certo? O ser humano descobrindo a razão, que tinha capacidade de pensamento, que podia produzir, sabe, a produzir ciência, aquela coisa toda, etc e tal. Rapaz, mas aí não prestou porque hoje, sabe, tem umas... Hoje, mundo, século XXI, tá certo? 2025, há pessoas no mundo hoje, sabe, com as mesmas crenças medievais, com as mesmas crenças ancestrais, sabe, da idade antiga e da idade pré-histórica, tá certo? Acreditando em seres fantásticos, em seres destruidores, em seres, sabe, que podem dar força, e deixam de acreditar em si próprios, sabe, e de solucionar seus problemas com os próprios meios, tá certo? Os protestantes, de certa forma, enveredaram nessa situação aí e criaram ali o individualismo, mas ao mesmo tempo eles criaram, trouxeram ali para reforçar, sabe, as crenças e a dominação e a opressão que tem que fazer sobre os outros para poderem se apropriar dos excedentes da produção. Eles inventaram, sabe, novamente de trazerem os deuses à presença, sabe, de todos os humanos. E eu estou falando aí desse mundo protestante, rapaz, sabe, do mundo ali, sabe, daquele mundo ali. Como é que chamava? Ontem eu ouvi uma palavra interessante para se referir aos protestantes, tá certo? Para falar dessa natureza fanática deles, tá certo? Ah, não vou lembrar agora. Mas o fato é que hoje o mundo que a gente vive é dominado pela natureza de seres fantásticos, de deuses aí, sabe? Criados pelos próprios seres humanos, tá certo? Diz que perguntaram do Einstein, sabe, se ele acreditava em Deus. Ele disse que acreditava num Deus, sabe, que não era o Deus criado pelos humanos, tá certo? Tá certo? O Deus da natureza, não sei se foi assim que ele falou, sabe, eu acredito, mas no Deus que os humanos criam, sabe, e traz aqui para o meio de nós, eu não acredito. E eu acho que é assim, sabe? A gente vive dominado, rapaz. Aí quando a gente está aqui na Ágora, eu estou aqui a minha folheta, sabe, que me lembra, sabe, que eu estou na Ágora, estou ali, sabe, querendo participar das discussões. E há pessoas aí, sabe, que se valem dos meios, do patrocínio de quem tem dinheiro, tá certo? Aí nesse ponto eu me lembro, sabe, que nesses dias agora, eu acho que foi ontem que aconteceu, terça-feira, aconteceu uma tal de acareação no processo aí dos golpistas aí, tá certo? E é um processo judicial, é criminal, tá certo? E ali, sabe, esse momento, esse procedimento chamado de acareação, tá certo? Mas eu não vou falar disso agora não, porque para mim já foi. Estou com 32 minutos de vídeo, sabe? Vou chamar esse vídeo de Feigan, tá certo? E vou dizendo que eu sou um caboclo falador, rapaz, sabe? Meu nome é Ernest e o meu canal é quem fala muito. Dá bom dia, cavalo, bom dia.